Nós vamos receber agora o Padre Douglas Pinheiro. Eu quero convidar você a estender a sua mão. Bem-vindo, Padre Douglas. Estenda a sua mão sobre o Padre Douglas e peça agora a graça e a força do Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, derrama a sua graça, fortaleza do Espírito Santo sobre a vida deste vosso filho, para que, impregnado da força do Espírito Santo, traga para nós a palavra profética da bênção que nós tanto precisamos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vem, Espírito Santo, poder toca meu ser, fluir em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Faz desse lugar como a casa de Cornélio em Atos 10, Senhor. Enquanto a tua palavra for pregada, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Ali Pedro falava, Pedro ensinava, Pedro falava do teu nome, e o Senhor tinha sede, tinha pressa de se derramar sobre todos eles. Senhor, tu és o mais interessado em nos salvar, em nos curar, em nos colocar em plena liberdade. Então manda do céu a promessa bendita do Espírito para tomar as nossas vidas e fazer nelas a tua santa vontade, Senhor. Bendito seja o teu nome. Glória a Jesus. Vamos sentar, irmãos. É sobre Ele que eu quero falar, sobre o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é a vida da igreja, é a alma da igreja. E quem deseja ser curado, quem deseja ser testemunha de milagres, testemunha da operação de Deus, necessita, antes de qualquer coisa, desejar o Espírito Santo. Nós podemos ter enfermidades diversas em todo o nosso ser. Nós podemos ter enfermidades, doenças de ordem física, de ordem material. Nós também podemos ter uma alma doente, uma mente doente, cheia de traumas, medos, mágoas, recalques, más lembranças. Nós podemos também, eventualmente, ter enfermidades no espírito, uma imagem errada de Deus, dificuldades no relacionamento com o Senhor. Muitos têm dificuldade de elevar o pensamento, de elevar o coração a Deus em oração. São muitos os que não conseguem se demorar sequer segundos diante de Deus em oração. Tem dificuldades. Outro dia eu atendi uma pessoa e dizia a ela: você precisa orar mais, precisa buscar mais a Deus em oração. Ela olhou para mim e disse assim: mas como assim, padre, orar? Veja, pode parecer besteira, mas há quem não saiba o que é orar. Há quem não saiba o que é ter uma relação com Deus. Ela dizia: o senhor está falando de eu rezar mais o terço? Eu disse: olha, o terço é um instrumento de oração, mas eu costumo dizer que o terço, os livros de oração, os manuais de oração, as novenas que nós usamos, enfim, uma folha que você usa para fazer oração, elas são meios pedagógicos para ensinar a pessoa a dispor o coração para a oração. A oração é muito mais do que isso. Imagine você um avião no aeroporto. O avião, ele tem o seu trem de pouso, aquelas rodas, aqueles pneus que colocam o avião em movimento. O trem de pouso da alma são os instrumentos de oração. Tomar o texto da Sagrada Escritura nas mãos, ler um salmo, ler a palavra, para ir elevando o pensamento, o coração, os sentimentos. O Santo Terço é um instrumento, é um trem de pouso. Mas veja, o avião não foi feito para ficar taxiando na pista. Ele precisa taxiar, porque senão ele não decola. Assim também nós precisamos desses instrumentos, porque senão nós não aprendemos a oração. Por outro lado, o avião não foi feito para ficar taxiando. O avião taxiando, ele já é um avião em movimento, mas ele não é um avião que cumpre a finalidade para a qual ele existe. Ele existe para voar. Ele existe para ganhar a liberdade dos céus. E a oração é justamente isso. Você começa com o terço,
Começa com a devoção à Santíssima Virgem, a devoção aos santos, a devoção às mãos ensanguentadas. Começa com uma novena, para que o teu coração vá se elevando, para que o teu coração vá sendo instigado, até que chega o momento que os teus sentimentos, que a tua alma, que o teu coração deseja se jogar em Deus, falar com Ele como quem fala com um amigo, numa intimidade profunda, e você ganha a liberdade da oração, e voa. Muitos ainda, irmãos, estão taxiando. Passam a vida taxiando, anos de igreja taxiando. Muitos de nós que somos já de comunidade sabem do que eu vou dizer agora. Quando nós nos reunimos, porque o povo de igreja adora uma reunião. Se Jesus, quando voltar, vai nos encontrar unidos, eu não sei, mas reunidos com certeza Ele vai, porque a gente está sempre enfiado numa reunião. E quando nós terminamos as reuniões, nós damos lá as mãos, dizemos, vamos encerrar. Quem pode fazer oração para nós? Um olha para a cara do outro, jogando para o outro. Não, reza você, reza você, reza você. Ora, meus irmãos, que absurdo. É tão torturante assim orar? É tão difícil assim orar? É tão difícil tomar a iniciativa de falar com Deus? É a prova de que, infelizmente, muitas nossas igrejas, grupos pastorais, se tornaram meras reuniões burocráticas, para cumprir normas. A norma é tão necessária, irmãos, para ordem. Mas quando ela deixa de ser um instrumento de ordem, se torna uma mordaça, uma camisa de força, ela está pervertida na sua razão de ser. Nós nos reunimos na casa do Senhor, não para fazer muitas coisas, embora haja muito o que fazer. Nós nos reunimos na casa do Senhor para estar com Ele, para sermos discípulos dEle, para vivermos com Ele, para estarmos na sua presença. E quando nós nos propomos a ter uma vida de relacionamento com Deus, ora, o relacionamento com Deus deve ser um relacionamento interpessoal, ou seja, entre pessoas. Deus é uma comunhão de pessoas. Isso nos foi revelado pelo Espírito Santo no início da igreja. Deus, para ser um único Deus, Ele não carece de ser uma única pessoa. Deus em si mesmo é uma comunhão de pessoas. Deus é eternamente a comunhão do Pai com o Filho, que se amam num amor tão imenso, tão real e tão eterno, que este próprio amor é uma pessoa, o Espírito Santo. E Deus estava ali, irmãos, no seio da eternidade. Ele não precisava de nós, Ele não tem necessidade de nada, Deus não carece de nada, Deus é suficiente em si mesmo. Deus não estava sozinho, porque Ele é um único Deus, mas Ele não é uma solidão, Ele é uma comunidade. Ele é o Pai e o Filho se amando no Espírito Santo, numa comunhão eterna, tremenda, imutável, amorosa, até que nós podemos imaginar por um momento, irmãos, como foi que se deu o diálogo da Trindade lá na eternidade. Eles estavam ali olhando um para o outro, o Pai olhou para o Filho e disse, Filho, eu te amo com esse amor aqui, que é o Espírito Santo, e o Filho amando de volta o Pai amando de volta o Filho, numa relação de amor eterna. Até que um dado momento eles olham um para o outro e dizem, o amor é muito grande aqui, não cabe dentro de nós, embora nós não tenhamos espaço, porque nós temos um tamanho infinito, ou seja, nem tamanho nós temos, nós somos uma eternidade, nós somos uma infinitude, mas o amor que está em nós é tão grande que nem no infinito cabe, e nós agora queremos transbordar. E o Pai olha para o Filho e diz, Filho, eu quero fazer algo para você, eu quero edificar algo para você, eu quero construir algo para você. E o Filho diz, mas Pai, nós já nos amamos com amor pleno, que é possível que tu dês a mim? E o Pai diz, eu vou criar, eu vou realizar uma obra do nada e vou fazer para você. Então o Pai, olhando para o Filho, amando o Filho, inspirado no Filho, começa a criar as coisas. E Ele com o Filho diz, faça-se. Faça-se. Veja que o faça-se é um verbo. Fazer. Faça-se. O verbo é o Filho. E quando o Pai pronuncia faça-se, veja que o fôlego pronuncia um verbo, mas o verbo é comunicado por um fôlego. Faça-se. Este fôlego, este sopro que sai da boca do Pai,
com o verbo é o Espírito Santo. Faça-se e as coisas começam a surgir. Faça-se a luz e a luz surge. Faça-se o firmamento e o firmamento surge. Faça-se o homem surge. Do lado de Adão, faça-se a mulher e a mulher surge. Irmãos, então todos nós fomos feitos pelo Pai no Espírito Santo para o Filho. Em que Deus pensava ao te criar? No Filho. Em que Deus se inspirou para te trazer à existência? No Filho. Ele pensava em mim, ou melhor, ele pensava nele ao pensar em mim. E perceba que uma pessoa, quando está fazendo algo pensando em outra pessoa, aquilo que ela faz, de certa maneira, levará a carga daquele pensamento. Uma mulher que precisa cozinhar, por exemplo, para um filho ou para um esposo que lhe tratou mal um dia anterior. Olha, essa comida vai sair uma nhaca, vai sair com alguma coisa errada ali, porque ela está pensando em alguém que lhe fez um mal, e este mal, de certa forma, vai na mão que prepara a comida. A comida vai ser preparada com desleixo, a comida vai ser preparada com uma série de lacunas que vão ser deixadas ali na receita. Por outro lado, se aquela mulher está feliz, está realizada, sente-se amada pelo seu esposo, pelos seus filhos, todo esse amor vai no alimento. O alimento terá o sabor do amor que ela tinha já ali no momento em que preparava. Meu irmão, minha irmã, eu e você fomos criados com o sabor do Filho, porque era no Filho que o Pai pensava ao criar as coisas no Espírito Santo. Eu e você somos o parâmetro, fomos tomados enquanto parâmetro pelo Pai, no Filho. Isso está lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Ele pensava no Filho ao te criar, ele pensava no Filho ao me criar. E então o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Por que imagem e semelhança? Justamente porque ele olhava para o Filho, olhava para o barro informe, e ele ia olhando para o Filho e fazendo na terra, fazendo aqui, aleluia, no mundo, santo Deus, um homem e uma mulher, baseados no Filho, inspirados no Filho, e nós somos feitos à sua imagem. Mas, irmãos, Satanás, por inveja, quis quebrar este boneco de barro que Deus trouxe à vida, e as trincas feitas nesta imagem de Deus se chamam pecado. O demônio atirou Adão e Eva ao chão, e eles não foram plenamente destruídos pelo pecado, porém profundamente danificados. E então, irmãos, o Filho olhou para o Pai lá na eternidade e disse: Pai, veja o que foi feito do que o Senhor fez para mim. O Senhor criou o homem, criou a mulher como um dom para mim, para que eles fossem felizes em mim, para que eu me revelasse a eles, e Satanás destruiu. Pai, eu quero consertar. Veja, Deus que criou tudo do nada tinha poder para fazer tudo de novo, mas o Senhor não desiste da sua obra. O Senhor não revoga aquilo que realiza, e o Senhor desce ao mundo para consertar aquilo que é seu, resgatar aquilo que é seu. Então o Senhor começa um processo de salvação, um processo de restauração, e Ele começa a derramar o seu Espírito Santo. Irmãos, a primeira missão do Espírito Santo é revelar a identidade de Deus, a essência de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode saber o que Deus é, como Deus pensa, como Deus sente, sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa na história um processo de salvação, começa em primeiro lugar elegendo uma descendência, e elege lá no início, em Gênesis capítulo 12, um servo de Deus chamado Abraão, e liberta aquele homem Abrão, muda o seu nome para Abraão, pai de uma multidão, e começa a se revelar a ele. E a humanidade lá atrás, lá no passado, que já não conhecia mais a Deus, porque o pecado distorceu a nossa capacidade de conhecer a identidade de Deus, mas por outro lado, todo ser humano foi feito por Deus com uma inclinação para Ele. Então todo ser humano busca a Deus.
Todo ser humano tem sede de Deus, busca a Deus, porque possui em si algo que somente pode ser preenchido por Deus, um vazio do tamanho de Deus, um vazio eterno, um vazio infinito. E tudo que ele coloca ali preenche por um tempo, mas não sacia. E se coloca uma outra coisa que preenche por um tempo e não sacia. É assim com os bens, é assim com os prazeres, enfim, com quaisquer outras criaturas de Deus. Não, nós temos algo em nós vazio do tamanho de Deus, que só Deus cabe ali para preencher de maneira definitiva, irmãos. E ali o Senhor elegeu Abraão para, em primeiro lugar, libertá-lo das idolatrias. Os povos antigos, lá no início da história da humanidade, achavam que existiam forças sobrenaturais nas árvores, nas folhas, nas águas, nas pedras, nos astros, e adoravam estas coisas como se elas fossem Deus. Mas o Espírito Santo chamou Abraão e o libertou destes ídolos antigos, e disse: eu serei o teu Deus, e tu serás para mim um povo, você e os teus filhos. E então o Espírito Santo começa um processo de revelação da identidade de Deus para Abraão, que por sua vez transmite isso ao seu filho Isaque, que por sua vez transmite isso ao seu filho Jacó, que por sua vez transmite isso aos seus 12 filhos, e ali se forma o povo de Deus. Mas infelizmente, irmãos, esse povo cai novamente na idolatria do Egito, cai no cativeiro do Egito, mas vem novamente o Espírito Santo e toma um servo seu, Moisés, para libertar esse povo e dar a esse povo a devolução do processo de revelação da identidade de Deus. O Espírito Santo, irmãos, até ali no Antigo Testamento era compreendido como uma força que Deus dá, uma força que Deus derrama, algo que vem de Deus, mas não Deus mesmo, ali no Antigo Testamento ainda, onde o homem não tem ainda as condições de compreender o cerne de Deus, a identidade, a essência de Deus. E eles entendiam que o Espírito Santo era o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, o sopro de Deus, de tempos em tempos, agia na história para ir conduzindo o povo a um projeto, a um plano de Deus. Então o Espírito Santo vem e toma Moisés, e o Espírito do Senhor sobre Moisés ajuda o povo a sair do Egito, mas foi um processo dificílimo, irmãos, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, e o povo tinha mentalidade de escravo, mentalidade pagã, queriam barganhar com Deus, queriam trocar com Deus, queriam, irmãos, ser saciados, aleluia, ali no deserto, ser preenchido no deserto, ser saciados como eram no Egito, e eles não entendiam que o Senhor os levou para o deserto para que eles ouvissem a Deus. E o Espírito do Senhor estava sobre Moisés. Moisés, cheio do Espírito Santo, comunicava a vontade de Deus àquele povo, o desejo de Deus, até que um dia, irmãos, lá no livro dos Números, capítulo 11, o Senhor diz a Moisés que ele está sobrecarregado, e que ele, o Senhor, dividiria o Espírito que estava sobre Moisés, sobre outros 72 anciãos, e chamou aqueles irmãos, aqueles anciãos, à porta da tenda da reunião, no dia determinado, e o Senhor derramou o seu Espírito sobre aqueles anciãos, que começaram a profetizar, a falar sob impulso do Espírito Santo. Havia, porém, 2 anciãos, já que eram anciãos, deviam estar com problema no espinhaço, não conseguir chegar na porta da tenda da reunião, e diz lá o livro que eles ficaram no acampamento, não foram para a tenda da reunião, e mesmo eles estando lá no acampamento, o Espírito Santo desceu sobre eles, até que um jovem chamado Josué, que era servo de Moisés, foi até Moisés e disse: Senhor Moisés, há 2 anciãos lá, 2 velhos lá falando, profetizando, cheio do Espírito Santo, manda eles se calarem, porque só tu tens o Espírito de Deus. E Moisés diz lá no capítulo 11, Josué, por que te enciumas a meu respeito? Provera a Deus que todo o povo do Senhor tivesse o seu Espírito e profetizasse. Irmãos, Moisés desejou tanto que pudesse existir um tempo em que todos pudessem receber essa força de Deus, mas ela era para alguns privilegiados em épocas específicas. Moisés foi cheio do Espírito Santo, estes 72 anciãos também, que, embora cheios naquele dia, muito logo deixaram de profetizar. O Espírito não permaneceu sobre eles.
E o Senhor introduziu o povo na terra prometida, cumpriu o desejo do coração do povo, depois de ter renovado aquela geração que não creu, esperou vir outro, o povo entrou na terra, e ali, irmãos, o Senhor viu que o povo novamente foi se deixando corromper. E quando havia necessidade de conduzir o povo sempre, o Espírito Santo tomava uma iniciativa. Elegia reis, elegia profetas, e ainda assim o homem não entendia. Irmãos, você já fez a experiência de tentar convencer uma pessoa daquilo que está no teu pensamento? Quando você tem a nítida convicção de que você está vendo a coisa, sentindo a coisa, está vendo que não vai dar certo, você gostaria de todo o seu coração de poder convencer, de poder mostrar para a pessoa que o caminho que ela está tomando é um caminho de perdição, que ela vai se dar muito mal ao final daquilo. Pois bem, Deus olhava para a humanidade dessa forma, e viu que a humanidade estava se perdendo, estava se corrompendo, aleluia, ali o Senhor foi mandando os profetas, e o povo matava os profetas, rejeitava outros, matava uns, rejeitava outros, e assim foi, até que o filho olhou para o pai e disse: pai, não dá, nós mandamos o Espírito Santo suscitar os profetas, dar revelação, eles não estão entendendo. Eu vou descer lá, ó Pai, porque tudo foi feito por mim, para mim, em mim, eles são meus, eu preciso ir lá. E diz lá a carta aos Hebreus, que na eternidade soou uma voz do verbo de Deus dizendo: Pai, dá-me um corpo. E o filho assumiu um corpo no ventre puríssimo de Maria, e ele mesmo veio falar. O Espírito Santo, comunicador de Deus, comunicou muito mais do que palavras do Pai, mas comunicou a palavra do Pai, o verbo que soou lá no início, faça-se, se fez no ventre de Maria, quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, e a palavra se fez carne no faça-se dela. O faça-se de Deus se encarnou no faça-se dela. O faça-se de Deus, o verbo que sai da boca do Pai, se encontrou com o faça-se que saiu dos lábios de Maria, e Deus veio pisar este mundo, irmãos. Deus veio pisar esse mundo, mais do que criá-lo. Ele que não cabe no mundo quis caber dentro do ventre de Maria. Ele que não cabe no mundo quis pisar este chão. Ele que não cabe num corpo humano assumiu um corpo para si. Grande mistério, o poder do Espírito Santo, irmãos, que pode fazer o que é absurdo se tornar realidade. O Senhor manda dizer: você que assiste e acha que algo absurdo de acontecer, Deus pode operar o absurdo para maravilhar os teus olhos. Você que está aqui hoje, Deus pode realizar o absurdo para maravilhar os teus olhos. Deus tem o desejo de surpreender o seu povo, irmãos, com o poder do Espírito Santo. E ali, irmãos, Jesus de Nazaré, o Filho eterno de Deus, que se fez filho do homem. Essa expressão filho do homem significa um ser humano, filho da raça humana, da espécie humana. E ele se fez homem, andou no meio de nós, pregou, fazendo o bem, amando a humanidade, mas a humanidade tão podre ainda, irmãos. Infelizmente ela se tornou incapaz de reter amor. Afinal de contas, um vaso de barro trincado não pode conter amor. O ser humano foi feito a partir do barro da terra, e eu dizia no início que Satanás empurrou este barro por inveja, e o vaso, que é a humanidade, se quebrou, se trincou. E Deus, ao longo da história, pelos profetas, por Moisés, pela lei, pela história, foi derramando o amor, e não foi adiantando, irmãos. Que o problema não era a falta de amor de Deus para com a humanidade, o problema era a incapacidade da humanidade de reter este amor. E nós, seres humanos, nos tornamos um vaso roto, um vaso quebrado. Muita água do amor de Deus foi e é derramada, o problema é que nós temos deficiência em conter, e esse amor não para em nós. E havia uns mais quebrados que outros, e o amor bateu nestes, e estes odiaram o amor, irmãos, o amor que é Jesus. E mataram o amor, e rejeitaram o amor. Mas o amor não pode deixar de ser amor, porque o amor em Deus não é uma coisa que Deus tem.
Amor é aquilo que Deus é, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, e assim como o fogo não pode não queimar, o gelo não pode não gelar, assim também Deus não pode não amar. Seria absurdo se alguém disser, Deus não me ama, eu não conheço o amor de Deus, eu não experimento o amor de Deus. Não é o mesmo que dizer numa noite fria, com uma fogueira lá do outro lado, e dizer, o fogo não esquenta, o fogo não me aquece. Não, sua anta, o fogo não esquenta porque você não chega perto, porque você está distante. Chega perto do fogo, você verá se ele não te aquece. Chega perto do fogo, você verá se ele não te queima. Chega perto de Deus, aproxima a tua alma do Senhor, e você verá se ele não te ama, se ele não te enche de amor, se ele não te enche de felicidade, se ele não te enche de plenitude, porque ele, o Senhor, é o teu Criador, ele sabe como te fazer feliz. O nosso problema, irmãos, é que nós queremos nos fazer felizes. Nós ficamos em busca da nossa felicidade, quando na verdade é necessário buscar a Deus, e ele nos fará felizes, ele nos realizará. Bendito é o Senhor, aleluia. Irmãos, e ali o Deus desceu ao mundo, mas o amor, porque não pode deixar de ser amor, ele insistiu em nós. Quando a humanidade matou Cristo na cruz, foi um modo de dizer, Cristo, nós não te queremos neste mundo. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, voltou ao mundo dos vivos, como um modo de dizer, vocês não me querem, mas eu quero vocês. Olha, eu aqui de novo, eu vou insistir em vocês, eu vou teimar em vocês. Qualquer um de nós, se entrasse numa casa e fosse rejeitado, desprezado, pensaria 1000 vezes antes de entrar ali de novo, porque nós não queremos estar num lugar onde não somos bem-vindos. E o Filho de Deus não foi bem-vindo no mundo, foi expulso do mundo dos vivos, jogado no mundo dos mortos, pois ele foi lá, buscou os mortos que estavam lá e voltou ao mundo dos vivos, porque ama os vivos, porque é o Deus dos vivos. Se você está vivo, se você está respirando, o Senhor está aqui amando você, pronto para te curar, pronto para te libertar, porque Ele quer plenificar a tua vida. Santo e bendito é o Senhor. E ali, irmãos, Ele ressuscitou, e Ele começou na carne dele, já que a carne dele é esta carne nossa, já que a humanidade dele é esta humanidade nossa. Ele, o Senhor Jesus, é o novo Adão, diz Romanos capítulo 6. Ou seja, ele começou a restaurar. Ele, que é o criador do vaso de barro, se fez um vaso de barro. E ele também foi quebrado, porque a humanidade o jogou na cruz e o quebrou. Mas ele volta da morte plenamente restaurado, glorioso, vaso perfeito. Como que dizendo, estão vendo o que eu vim para fazer? Eu vim para vos dar um corpo como este que eu tenho. Eu vim para vos glorificar com esta glória que eu tenho. E é a promessa do Senhor para o dia final, quando Ele vier, Ele ressuscitará vivos e mortos, irmãos, e nós teremos um corpo como o seu. Diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós teremos um corpo semelhante ao dele. Esta é a promessa do Senhor. Agora, para isso, irmãos, é necessário que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos habite em nós. E a carta aos Romanos, no capítulo 13, diz que o Espírito do Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, a última palavra de Jesus é Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. A última palavra de alguém, antes de morrer, é a palavra mais importante. O último nome ao ser pronunciado nos lábios de alguém que está à beira da morte, aquela palavra ficará gravada na memória de todos que escutarem. Você já parou para pensar qual será a última palavra que eu direi? Esta ficará na memória, essa vai cair na história da minha vida e na história de todos que fizerem parte dela. Todo cristão faz parte da vida do Senhor, e a última palavra do Senhor antes de morrer foi Espírito. E o Senhor, diz lá o Evangelho de São João, expirou. Ele rendeu o seu Espírito ao Pai. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, foi para o Pai. E no terceiro dia o Pai devolve o Espírito a Jesus e ele levanta do mundo dos mortos. Houve uma troca, um diálogo de fôlegos entre o Filho e o Pai. Veja, aconteceu entre a cruz e a ressurreição aquilo que é a relação entre o Filho e o Pai. Desde toda a eternidade já não era assim? O Pai amando o Filho amando o Pai.
a respiração de Deus. O Espírito Santo é o fôlego que sai do Pai e vai para o Filho, que vem do Filho e vai para o Pai. Ah, irmãos, até que chegou o dia santo e bendito de Pentecostes, aleluia. E lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz que veio um vento impetuoso. Veja, como um vento impetuoso. Aqueles que têm a Bíblia, nós vamos abrir, prestar atenção neste detalhe, em Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Preste atenção, como se soprasse um vento impetuoso. Veja, não soprava um vento, veio um ruído. Um ruído como se soprasse um vento impetuoso. Então veja, havia um ruído de uma respiração, mas esta respiração ainda não estava orientada para os que estavam no cenáculo. A Trindade, irmãos, estava se aproximando daquele cenáculo e eles estavam respirando, o Pai e o Filho. Até que num determinado momento, versículo 3, apareceu-lhes então espécie de línguas de fogo. Então veja que o que desceu no cenáculo foram as línguas de fogo. O vento foi ouvido, mas o que veio sobre eles foi a língua de fogo. E isso por quê, irmãos? Porque lá em Ezequiel, no capítulo 36, há uma verificação do profeta dizendo que o povo, a humanidade, infelizmente, adquiriu um coração de pedra. Coração de pedra, coração que não bate, coração que não sente, coração frio, coração que não tem movimento, coração insensível. E o Senhor diz ali pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, do versículo 26 em diante, para os que estão anotando, o Senhor diz ali, mas chegará o dia em que eu vou arrancar esse coração de pedra, vou meter um coração de carne e vou pôr neles o meu espírito. E daquele dia em diante eles vão me obedecer, eles vão seguir os meus preceitos. Irmãos, e por que é que tinha que descer línguas de fogo? Irmãos, porque se alguém aí estuda geologia, engenharia civil ou coisa do tipo, vai saber o que eu vou dizer agora. Para poder mover uma pedra, só fogo, irmãos. Só fogo move uma pedra. Por isso que o dedo de Deus lá no Sinai desceu como um fogo para escrever a lei nas tábuas, porque era pedra. Aqueles que fazem construções e encontram lá um terreno baldio com aqueles matacões, já viu matacão? Aqueles pedregulhos enormes. Aquilo é elefante branco, a pessoa compra um terreno, começa a cavar, de repente aquele pedregulho atrapalhando ali no meio. Era o nosso coração, era um matacão. O cão veio, matou nossa alma e botou um matacão no nosso peito. Um pedregulho desgranhante, nós deixamos de ter um coração e tínhamos aquele matacão. E o Pai olhava do céu, olhava para nós e disse, meu Deus, se é que Deus pode dizer assim mesmo, meu Deus. E essa pedra aqui, eu amo esse povo, eu amo essa raça, e o amor não entra, o amor não penetra, eles não entendem, eles não compreendem. Mas os engenheiros, os arquitetos, aqueles que trabalham com essas coisas sabem que para arrancar um matacão daquele só há duas possibilidades. Ou eles tacam fogo, muito fogo, e o calor do fogo, pá, racha a pedra não suporta e ela quebra e ela pode ser movida. Ou então, se fazem sulcos, buracos, orifícios, se coloca dinamite, pólvora. Se taca fogo, pá, e se explode aquela pedra. Não tem jeito para mover uma pedra. Só fogo. Irmãos, e ali no dia de Pentecostes, Pedro tinha um coração de pedra, pedra gelada de medo. Tomé tinha um coração de pedra, pedra gelada de dúvida. Todos os outros tinham um coração de pedra, pedra gelada de pavor e negação, de fuga dos judeus. Mas de repente, diz aqui o versículo 3, apareceu-lhes espécie de língua de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Cada um que reconhece que tem um coração que precisa ser mudado, cada um que reconhece que tem um coração que ainda está na vida velha, no pecado, que está na doença, que está na tristeza, que está na angústia, que está na amargura, você precisa olhar para você e reconhecer, Senhor, há aqui uma pedra, manda algo para quebrá-la, e quando você pedir ao Senhor, Ele vai mandar do céu aquela língua de fogo, que vai descer sobre o teu coração, rompê-lo, quebrá-lo e gerar na tua alma
vida de Cristo, não vai ser mais você vivendo, vai ser Ele vivendo em você. E aí, irmãos, é o Senhor Deus quem tem o poder de fazer aquilo que nós temos vontade de fazer uns com os outros, mas não conseguimos. O Senhor que passou uma história, aleluia, Jesus tentando convencer a humanidade a respeito da sua vontade, do seu querer, mandava os profetas, ninguém entendia, mandou o seu próprio filho, ninguém entendia, mas agora está aqui aquele que pode te fazer entender. Ele mesmo prometeu em João capítulo 16, irmãos, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo de dentro para fora, ele vai convencer da verdade, ele vai convencer do pecado. Quando você está dialogando com a pessoa, tentando convencê-la daquilo que está na sua mente, a vontade que dá não é de abrir a cabeça dela, arrancar o miolo, abrir a sua, tirar o seu, botar dentro da dela, para ver se ela vê como você vê, para ver se ela pensa como você pensa, para ver se ela sente o que você está sentindo. Não é essa vontade que dá, irmãos? Ah, tão bom se nós pudéssemos fazer isso. Deus pode fazer. Deus tem o seu espírito, Deus tem o seu sentimento, Deus tem o seu coração. Ele tira do interior dele e ele põe dentro do ser humano. E quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a ver como Deus vê. Você começa a sentir como Deus sente. Você percebe a realidade como Deus percebe. Irmãos, isso se chama conversão. Isso se chama batismo com o Espírito Santo. Por isso o Senhor prometeu, nos lábios de João Batista, virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque vocês são de pedra. E se você é de pedra, tem o coração de pedra, sentimentos de pedra, pessoa amargurada, pessoa rancorosa, pessoa doente, pessoa de temperamento difícil, pessoa de difícil audição de Deus, não entende a vontade do Senhor, está aí cheia de dúvida, cheia de tristeza, cheia de depressão, está aí cheia de mágoas, porque lhe feriram, lhe machucaram, lhe pisaram, lhe fizeram algo, se as portas parecem que não se abrem, se a vida parece que não prospera, e você está aí gelado numa redoma de pedra, num coração de pedra, em sentimentos pedregosos, você precisa receber o poder do Espírito Santo. E alguém pode dizer: padre, eu já recebi o Espírito Santo no dia do meu batismo. Pois é, aí que está. Eu não sei se eu acho isso bom ou acho ruim, porque uma pessoa que não é batizada, ser uma pessoa velha, a gente até entende. Agora a pessoa é batizada e tem comportamento de pagão, vida de pagã, vai onde vivem os pagãos, gosta do que gostam os pagãos. Bom, o seu problema não é falta de Espírito Santo, porque o Espírito Santo, já que você é batizado, ele habita a tua alma. O seu problema é que o Espírito Santo que está em você não está em movimento em você. O Espírito está em você, mas ele estando em você, você consegue não estar nele. Esse é o problema. Eu gosto de fazer a seguinte comparação para que as pessoas entendam o que é batismo no Espírito Santo na nossa fé católica. O Espírito Santo foi infundido na tua alma no dia do teu batismo. E os dons foram enriquecidos se você recebeu a unção do Santo Crisma. Acontece, irmãos, que têm elementos preciosos, eficazes para dar sabor, que se eles não forem movimentados, eles não têm condições de destilar o seu sabor no elemento. Imagine agora comigo por um momento um copo de leite, consegue imaginar? Não aquela flor, um copo mesmo com leite, leite de vaca, de bezerro, leite ninho, qualquer coisa, leite de beber. Imagine o copo de leite, está imaginando? Agora você imagine um recipiente com achocolatado e uma colher, para poder dar sabor ao leite. Pegue o achocolatado, jogue dentro do leite, apenas jogue. Muito bem. Há chocolate dentro do leite, sim ou não? Sim, porque você já colocou. Mas para onde o chocolate vai, irmãos? Para o fundo. Se você beber este leite assim já, ele terá gosto de chocolate. Agora, eu lhe pergunto, tem como tirar, uma vez colocado o chocolate lá no fundo, tem como tirar ele seco da forma como ele... Não, porque, irmãos, diz o Catecismo da Igreja que o Espírito Santo foi posto em nós pelo batismo com caráter indelével. Uma vez que o Espírito Santo foi posto na alma de um cristão no santo batismo, não sai mais, está lá. Acontece, irmãos, que em muita gente ele está lá no fundo parado, está lá, está vivo, é rico, tem todo o poder, mas está concentrado no fundo. Mas se hoje você crer, se arrepender dos seus pecados, clamar a Deus, dizer: Senhor, eu preciso, o Senhor vai descer a sua mão do céu, pôr na sua alma, fazer um movimento. Quem chegar perto vai experimentar a tua vida e vai sentir que você tem gosto de Jesus Cristo Nazareno. Gosto de Jesus Nazareno. Você é leite, mas não tem gosto de leite, tem gosto de chocolate, porque o chocolate está movido em você. Assim também eu sou uma pessoa, eu sou o Douglas, mas se a mão de Deus descer em mim e movimentar, eu não terei gosto
de Douglas, para aqueles que ouvirem minhas palavras, conviverem comigo, eu terei sabor de Cristo, porque o Espírito é o Espírito do Cristo, que está se movendo em mim, e quem vê o Cristo vê o Pai, irmãos. Ninguém pode viver, portanto, uma experiência de Deus sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dar à tua vida sabor de Cristo Jesus, e uma vez que você terá o sabor de Cristo Jesus, você terá o caráter do Pai. Como fazer, Padre? Então eu quero receber esse batismo no Espírito Santo. Como fazer? Olha, Pedro, que tinha um coração de pedra lá em Atos dos Apóstolos, quando as línguas de fogo desceram, se repartiram e repousaram sobre ele, eles começaram a falar novas línguas, o coração, pá, trincou, voou, e junto com o coração de Pedro, todo o ser de Pedro também, pá, não foi só o coração dentro deles, a porta do cenáculo também, pá, se abriu, e eles saíram anunciando, pregando, e fizeram a Pedro a mesma pergunta: Pedro, o que nós podemos fazer para receber este Espírito Santo? E Pedro responde lá em Atos 2, no versículo 38, arrependei-vos dos vossos pecados. Esse é o primeiro passo, arrepender dos pecados. Porque há quem diga: eu quero o Espírito Santo, mas eu sou uma pessoa boa, Padre, eu vou na missa, comungo, não desejo mal para ninguém. Bom, enquanto você acha então que já é justo o suficiente e não precisa do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai se mover em você. Padre, eu já vou, eu vou na Aparecida uma vez no ano, eu sou sócio lá do século 21, sou católico, minha avó era católica, minha mãe era católica, eu não quero saber. As tuas boas obras não podem te salvar. As tuas boas obras são para edificar os outros. Os outros, não a você. Não pense que você compra a graça de Deus com as tuas boas obras. Mateus capítulo 17 deixa claro que no último dia o Senhor virá, e muitos vão olhar para ele e vão dizer: Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome, eu curei no teu nome. O Senhor vai dizer: mas eu não te conheço, anta, sai daqui. Eu não te conheço. Você fez coisas na minha obra, mas você não estava comigo. É perfeitamente possível que uma pessoa seja funcionário numa empresa e nunca tenha sentado à mesa para conversar com o chefe. Tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos de igreja, faz tudo dentro da igreja, mas se parar na frente do sacrário não sabe nem quem está ali. Vai na imagem de Nossa Senhora, de São José, de todo mundo, mas não vai no sacrário, porque nem sabe quem está ali. E tem inclusive expressões supersticiosas em relação ao Santíssimo Corpo do Senhor. Veja, irmãos, não estou dizendo que não é para você ir às imagens, tem de ir, elas são símbolos da nossa fé, para a nossa devoção, para o nosso afeto, para a nossa veneração. O problema é que você não pode transformar aquilo que é secundário em primário. E as pessoas vão à missa e dizem: Padre, eu preciso confessar, porque faz tempo que eu não pego a hóstia. Mas não é pegar a hóstia. Trata o corpo de Nosso Senhor como se fosse uma bolachinha, um biscoitinho, uma broa. Não sabe o que é, não sabe quem é, não tem a vida da fé, da igreja na sua alma. Não, está na hora de você reconhecer: eu sou uma pessoa fria, que eu podia ser melhor do que aquilo que eu sou. Se você não reconhecer que você poderia ser um cristão melhor do que o que você tem sido até hoje, não tem, infelizmente, irmãos, não tem batismo no Espírito Santo para você. Não porque Ele não queira derramar, mas porque você está fechado, endurecido. Olhe para si e olhe para Jesus. Olhe para você e pense nos grandes santos da nossa fé. Olhe para a vida que você tem e olhe para a vida de um Pio de Pietreutina, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e veja se você pode ser comparado com essa gente. Pois é, só que eu tenho uma notícia para lhe dar: quem entra no céu são os santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12. Se você olha para si e não vê nada de santidade, então está na hora de você reconhecer que você precisa de ajuda. Reconheça que precisa de ajuda. O nome disso é arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, versículo 38. E recebereis o Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que estão longe. Isso foi dito lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. Eu acredito que nós estamos longe o suficiente, tanto cronologicamente, porque fazem 2000 anos, como geograficamente, porque Jerusalém é do outro lado do mundo. Se você quer, você pode receber hoje o batismo no Espírito Santo. Fique de pé um momento, vamos fazer uma oração. Poderoso é o Senhor para movimentar em você o poder
Poderoso é o Senhor para movimentar em você a vida dele. Bendito é o nome do Senhor. Se você quer, estende as tuas mãos para o céu, não olhe para mim, não pense aqui em mim, porque eu não posso te dar nada, não tenho nada para te oferecer. Mas se você crer no nome do Senhor, você será salvo, diz Romanos capítulo 10. Pai, eu peço agora que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da minha alma, que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas fraquezas. Realmente, Senhor, hoje essa palavra está me tirando da ignorância. Realmente, Senhor, eu não tenho sido aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer, mas eu não posso sozinho, eu não tenho força sozinho. Mas se o Senhor vier com o teu poder agora a mover as águas que estão dentro de mim, aquela água do santo batismo que me lavou, que me regenerou, estende a tua mão agora em nome de Jesus Cristo e batiza com a promessa do Espírito Santo. E muitos que estão aqui, se forem batizados com o Espírito Santo, o câncer vai embora. E muitos que estão aqui ou estão assistindo em casa, se forem batizados com o Espírito Santo, a cegueira vai embora. Aleluia, Senhor, o tumor pode ir embora, a tristeza, a depressão pode ir embora. Batiza com o Espírito Santo em nome de Jesus e o teu povo será erguido e a nossa cabeça será erguida, Senhor. Bendito seja o teu saramassa lamaharata kamandala. Batiza, Pai, para a glória do teu nome. Batiza, Pai, para a glória do teu nome. Eu tenho sede de ti, eu preciso de ti. Não se distraia, meu irmão. Se você quer, peça, só Ele pode dar. Diz Lucas capítulo 11: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Sai daqui, Espírito Santo de Deus. Sinta o calor de Deus, irmão. Sinta a mão de Deus sobre a tua vida, irmão. Sinta a presença de Deus em nome de Jesus. Se algum mal impede o Espírito Santo de batizar, que ele saia agora, é o coração de Jesus Cristo que ordena. Opera salvação, opera milagre, Senhor. Batiza com a promessa do Espírito Santo, Senhor. Peça. Vem, pede. água viva. Pede, você que está em casa, você pode ser cheio do Espírito Santo. Basta crer, se arrepender, e aí mesmo onde você está, Jesus quer te batizar com o Espírito e com fogo. Diga, vem, água viva. Vem, água viva, água pura, fecundar meu coração. Receba, seja cheio, fique cheio, fique cheia. Aleluia. Água pura, transformar meu coração. Louvado seja Deus. Pode aplaudir, aplauda o Espírito Santo. Deus tem muito mais coisas para realizar na sua vida. Obrigado para Douglas, obrigado. Nós vamos continuar ainda durante todo esse dia, debaixo da graça de Deus. Eu tenho certeza que essas palavras proféticas que foram proclamadas aqui, elas se cumprirão na sua vida. Na sua vida, você que está em casa, é promessa de Deus para você e para toda a sua família. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir, pode aplaudir. Vem a água viva, canta isso. Vem, água viva, água pura, fecundar meu coração. Vem, água viva, água pura, transformar